nossa mensagem é: chega de sujeira, é hora de se lavar. Parece uma mensagem meio grossa, né? Chega de sujeira, é hora de se lavar. O nosso texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 24 ao 28. A você que entrou agora na internet, está nos acompanhando nessa live, primeiramente eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação, pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Nós já temos mais de 83 mensagens no canal do YouTube chamado A Igreja Sem Paredes. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos então passar a leitura do texto bíblico. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 24 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor: condutores cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aleluia. Essa é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem, queridos, que antes de prosseguir, eu quero, como introdução, falar aqui alguns termos. Talvez alguma pessoa possa estar nos ouvindo e não está entendendo. A palavra escriba, o que é um escriba? Era uma pessoa responsável por ler e interpretar as leis dos judeus. Então, eles tinham a incumbência de escrever as leis judaicas. Fariseu, membro de um grupo religioso de judeus. Então você tinha a seita dos saduceus, você tinha dos fariseus, e no caso aqui Jesus está se referindo aos escribas e fariseus. A palavra hipócrita, o que significa? Finge ser o que não é. É uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita. Rapina, a gente ouve muito falar em ave de rapina, né? O que é rapina? É o ato de roubar com violência, algumas vezes até cometendo latrocínio. O que é latrocínio? É o roubo seguido de morte. A pessoa rouba a outra pessoa e ainda mata. Então isso é rapina. Iniquidade, comportamento perverso, pervertido, maldoso, contrário à Bíblia, pecado. Isto é iniquidade. E queridos, curiosamente, o mundo em que nós vivemos, ele é bem assim. As pessoas são cínicas, são dissimuladas. E quando eu digo as pessoas, não estou dizendo as pessoas especificamente que nós nos relacionamos. As pessoas em geral. Elas fazem campanha contra o racismo. Agora houve um caso aí de um jogador de futebol. Mas curiosamente, você não vê nas televisões nenhum âncora de programa ou de jornal que seja negro, que seja da cor preta. Curioso isso.
nas propagandas, por exemplo, de itens de bebê, de neném. Às vezes você vê vários bebês num determinado produto, todos branquinhos, com os olhinhos azuis ou verdes, e no máximo você vê um escurinho. Essas pessoas, elas são o quê? São hipócritas, são mentirosas. A nossa sociedade está cheia disso. Daqui a pouquinho vai começar uma outra campanha política. E os políticos vão fazer o quê? Promessas que eles nunca cumprem. Porque, infelizmente, não são todos, mas uma boa parte é gente corrupta, é gente aproveitadora. Por exemplo, na minha profissão, eu como militar, como coronel do Exército, eu não tive a chance, quer dizer, chance eu até tive, oportunidade eu até tive, de ser corrupto. Por quê? Porque eu comecei nos bancos escolares, nos bancos das escolas militares, no colégio militar, e vim gradativamente. A minha vida, a minha carreira foi uma eterna escada. Então, depois dos bancos escolares, eu cheguei ao oficialato, atingi o posto de tenente. Depois, mas não foi assim de uma hora para outra. Houve todo um processo, um tempo. Eu era avaliado a cada 6 meses. Depois que eu fui promovido, primeiro a segundo tenente, depois a primeiro, depois a capitão, e assim foram os postos, até eu chegar como coronel. Eu tive que provar para a minha instituição, a qual eu servi por mais de 30 anos, e com muita alegria no coração por essa bênção e honra que Deus me deu, mas eu tive que provar a cada 6 meses, durante todas as minhas avaliações, que eu era um militar digno, que eu era digno do oficialato, das estrelas que eu carregava em meus ombros. E o político, quem é? Muitas vezes ele sai da cadeia hoje, é bandido, e amanhã ele ganha uma eleição e está naquele cargo. Simples assim. Ele não precisou provar nada para ninguém, bastou uma boa campanha política, só isso. Não precisa ter caráter, não precisa ser idôneo, não precisa nada disso. É muito fácil, né, irmãos? É esse o mundo que nós vivemos. É essa a sociedade que nós lidamos. E o desejo do coração de Jesus é que nós sejamos luz nesse mundo caído. Luz, primeiramente, para poder levar a mensagem do Evangelho pelo poder e pela graça do Espírito Santo de Deus. Luz, por quê? Porque nós não temos o direito, nós crentes em Jesus Cristo, não temos o direito de provar da corrupção, da fraude, da contravenção. Nós não temos esse direito. Porque o Senhor nos chamou, nos levantou como luz do mundo, como sal da terra. Então a nossa missão, ela é de extrema importância. Uma sociedade onde as pessoas se vendem a troco de pinga, às vezes nem de pinga. Onde um matador chega, mata uma outra pessoa por 10, 15, 20 reais. O preço de uma vida nessa sociedade podre que nós vivemos é nada, é nada. É tráfico, não só de drogas, não, é de gente. Pessoas são vendidas, são levadas para países diversos no mundo todo aí. Mulheres são forçadas
a se prostituírem. Primeiro uma promessa: venha para tal país, você vai ter uma vida boa, vai ganhar muito mais do que aqui no Brasil, que é essa dureza. E quando chega lá, elas estão sozinhas, o tempo todo assediadas, muitas morrem, ficam por lá mesmo, não voltam. A podridão da sociedade não é só no Brasil, não. Vamos parar com isso. O gênero humano, ele é podre em qualquer lugar do mundo. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. Por isso Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por toda a humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo todo, para dar o seu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade quer Jesus. E isso, o próprio Deus deixa ao livre-arbítrio de cada pessoa decidir. Você é livre. Você é livre para amar Jesus e servi-lo. Você é livre para odiá-lo. Você é livre para amar o diabo. Você é livre para fazer o que você quer. Só uma coisa você precisa saber: é que um dia todos nós prestaremos conta ao Senhor de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, de tudo aquilo que falamos ou que nos omitimos. Deveríamos ter falado, fomos covardes, nos calamos quando não deveríamos. A nossa vida aqui nessa terra, ela é efêmera, ela é curta, ela é rápida, ela é como o vapor, como diz Tiago na Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós temos que viver a nossa fé cristã intensamente enquanto é dia. Você não perde nenhum programa de fulano de tal. Você não perde nenhum vídeo de Beltraninho lá no YouTube, no TikTok ou sei lá onde. Quantas vezes você deixa de ver a casa de Deus? Quantas vezes você deixa de se alimentar da palavra de Deus? Quantas vezes o Espírito Santo, ele poderia estar te dando crescimento, maturidade cristã, e você deixa de receber, porque você quer dormir mais um pouquinho. Mas se for um passeio, você não dorme. Se for uma coisa do teu interesse pessoal, você não dorme. Queridos, olha o que Jesus está falando. Jesus está falando para homens religiosos, homens importantes dentre os judeus. E Jesus os está chamando de sepulcros caiados. É um túmulo que você passa no cemitério, aquele túmulo bonito, aquela imagem daquele anjo com aquela zona grandona, mas o que tem ali? O túmulo é de mármore, que veio da França, não sei da onde, da Bélgica, da Noruega. Ali dentro tem um defunto podre. Os vermes estão comendo aquele defunto ali. E muitas pessoas, elas vivem exatamente assim. Elas estão permanentemente comidas pelo verme. O verme do pecado, o verme da inveja, o verme da covardia, o verme do egoísmo. Só conseguem olhar para o seu umbigo. E aqueles que engordaram, ficaram barrigudos, eles estão desesperados porque não conseguem mais olhar para o próprio umbigo. Porque esse é o propósito de vida dessas pessoas. É olhar para si, é viverem para si. E assim, as coisas
vão ocorrendo, vão se passando, e as pessoas vão aceitando tudo de forma passiva. Ah, não, é assim mesmo. Ah, vai ter outra eleição? Não, mas é assim mesmo, não vai mudar. Esse buraco aqui, ele é desde que eu era criança, eu estou com 70 anos, estou com 90 anos, ele vai continuar aqui o mesmo buraco. Esse vazamento de esgoto aqui, ó, na porta de casa, isso aqui tem mais de 30 anos, é assim mesmo. E as pessoas se conformam. Nós nos conformarmos com coisas que outros devem fazer e não fazem, porque são incompetentes e mentirosos, eu entendo. Agora, tem coisas que você precisa fazer na sua vida. O ímpio, aquele que não tem Jesus, que não conhece a Bíblia, que detesta evangelho e detesta evangélicos, porque nós fedemos para esse tipo de gente. Nós somos tidos como escória, como lixo humano. Então, que eles ajam como agem nessa sociedade doida, a gente entende. Agora, queridos, nós, cristãos, não podemos aceitar sermos chamados à atenção da parte de Deus. Por quê? Porque nos conformamos em sermos um sepulcro caiado. Nós somos aquele copo, aquele prato que você chega no restaurante, olha a parte exterior, está limpinho, brilhando. Quando você pega o copo que você vai beber, vai derramar ali uma água, um suco, qualquer coisa, você vê, tem uma baratinha ali dentro, esmagada, com aquele caldo cinzento. É uma delícia, né? Tem gente que está com a vida espiritual dessa forma. Uma barata esmagada na sua alma, no seu coração. Por quê? Porque coaduna com o pecado. É quanto mais em pecar, é quanto mais em desobedecer a Deus. E aí, o que acontece? Quanto mais desconhecer a Bíblia, melhor para mim, porque aí ninguém tem do que me acusar, que eu não conheço a Bíblia, estava na igreja, ninguém me ensinou. Pois é, quantas vezes você faltou? Quantas aulas da escola bíblica dominical você deixou de vir? A escola bíblica dominical é onde estão os crentes da igreja. Ao culto que vem o grande pregador de São Paulo, normalmente, e se ele vier do Mato Grosso, se ele vier de Goiás, de Tocantins, não tem valor? Não, é São Paulo, irmão, São Paulo. Ah, entendi. Então deixa eu entender. Nós somos uma federação, 26 estados, um distrito federal. O Espírito Santo não atua nem nos 25 estados e nem provavelmente no Distrito Federal, é só em São Paulo. Que história é essa, irmão? Tietagem dentro da igreja do Senhor? Para com isso. Isso é falta de vergonha na cara. Há pastores que trazem esses, entre aspas, grandes pregadores para atrair gente, grandes cantores para atrair gente. Sabe por quê? Porque ele não tem competência espiritual para estar liderando a sua igreja. Então ele tem que transformar numa casa de espetáculo. Eu já vi uns até ensaiando. Não, quando eu disse isso, levantar a mão, a igreja dá glória a Deus, todo mundo junto, e não sei o que, e aplaude quando o pregador. Que bobeira é essa? Acho que nem no auditório do Ratinho é assim. Com todo respeito pelo Ratinho como apresentador de TV, irmãos, vamos acordar. O arrebatamento está cada vez mais próximo. E se o arrebatamento não vier no tempo que você está esperando, lembra, você pode partir a qualquer momento, de morte morrida ou morte matada.
A gente não vai ficar para semente aqui. Um dia nós vamos morrer, ou não vamos? Então, amados, vamos despertar. Vamos entender a preciosidade que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei aqui da questão da moralidade, da ética cristã, porque a igreja do Senhor é o local onde tem as pessoas de maior e melhor padrão ético na sociedade. É a igreja do Senhor. Por quê? Porque Deus investe em nós. O Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós todos os dias, de todas as formas. Agora, entenda uma coisa. Isso aqui é muito importante você entender. Deus, Ele não para na questão moral. O Evangelho, ele não para na questão moral, como todas as outras filosofias param. E param até em padrões morais que são muito imorais. Mas não é o tema da nossa mensagem nessa noite. Deus está acima do padrão moral humano. Deus, Ele traz para nós, Ele tem para nós santidade. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso não é doidice da cabeça de pastor, não. Isso é bíblico. A santificação é para todos os cristãos. Acontece que eles escondem a Bíblia de vocês. Eles omitem. Eles preferem liturgias. Eles preferem dogmas. Eles preferem uma série de coisas. A palavra de Deus, ela é simples. É como você pegar uma fruta. Você pega uma fruta. Ah não, pastor, eu vou pegar essa fruta, vou misturar aqui nessa salada, vou botar chantilly, vou botar creme de não sei o que lá, vou botar... O Evangelho não é assim. O Evangelho, ele é puro, ele é simples. E essas pessoas que têm essa mania de grandeza, essa ganância, essa coisa louca da egolatria, eles idolatram a si mesmos. Eles querem sempre acrescentar coisas ao Evangelho, à palavra de Deus, e a retirar coisas que são preciosas. E aí, o que acontece? Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 22, versículo 29, e Jesus está falando ao nosso ouvido nessa noite o que? Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Um bando de doido fala só de poder de Deus. Aí está tudo rodando, girando. Não sei como é que essa pessoa não tem náusea, vontade de vomitar, de tanto que gira. E achou lindo. Uma vez eu e minha esposa estávamos numa igreja, e aí uma senhora começou a girar, aí chamamos a liderança ali do trabalho e alertamos: olha, essa pessoa vai acabar batendo a cabeça nessa pilastra aí, e vai trazer problema para vocês e para ela. É tudo lindo, é poder, é maravilha. E algumas semanas depois, infelizmente, a tal senhora meteu a cabeça e saiu da igreja para o hospital, direto numa ambulância. Olha a irresponsabilidade. Isso é poder de quem, meu irmão? Poder de quem? De Deus não é. Certamente que não é. Poderíamos aqui citar várias outras coisas. Eles colocam como se fosse o poder de Deus. Eles vão travestindo o Evangelho. Eles vão subvertendo a palavra de Deus. E lá em Gálatas 1:8, a Bíblia nos alerta que se mesmo um anjo do céu, quem quer que seja, vos anunciar outro Evangelho, que este outro Evangelho seja considerado anátema, ou seja, maldito. O que é maldito? É que não tem parte com Deus. É assim. Qual o Evangelho que você quer seguir? O Evangelho da rapaziada, do galerão?
Quando eu era mais jovem, uns 70 anos atrás, alguns colegas diziam: não, a gente tem que estar na massa, a sabedoria está na massa. A sabedoria está na massa. Deus nos deu cérebro para quê? Para a gente pensar como a massa. Toda massa, seja ela de bicho, de gente, é burra, porque é uma massa. E nós, seres humanos, nós não agimos nem vivemos por instinto, nós vivemos pela nossa inteligência. E aqueles que são cristãos, pela sabedoria que pedem a Deus. É assim que nós vivemos. Então tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é informado, eu digo para você: pare, pense, reflita. Estava dando uma aula sobre pedagogia para alguns professores recentemente, e eu falei para eles: SPA. O que é SPA? Primeiro você sente. Tudo que acontece à nossa volta nós sentimos, porque nós temos emoções. Agora, a partir do momento que você sente, antes de você agir, você precisa pensar. Você sentiu, senti raiva. Qual é a sua vontade? Minha vontade é esganar, matar. Calma. Pensa primeiro. Pensei. E agora, o que você vai fazer? Não, eu vou tomar uma atitude assim, sem violência. Ok. SPA. Você sentiu, você pensou e depois você vai agir. Se você sentir, agir para pensar lá na frente, aí a bobagem já está feita. Não acontece isso? Puxa, falei uma coisa que eu não devia ter falado. Por que eu não fiquei com a boca fechada? Aí a gente fica arrependido, né? Fica com remorso, mas já passou, já falou, entendeu? Então, nós não podemos ir pela massa, pelo bando, não. Tudo que você fizer na sua vida, saia, se retire daquele ambiente, ore a Deus e peça a Deus direção. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Às vezes você não vai nem decidir naquele dia. Você vai demorar 2, 3, 4 dias, você pensar melhor. As emoções, elas são incríveis. Elas podem trazer um efeito muito benéfico, mas ao mesmo tempo elas também podem trazer um efeito altamente maléfico. Você fica com frio na barriga. Aí começa a suar, daquele suorzinho frio, gelado. Aí você começa com dor de barriga, aí já está com vontade de ir ao banheiro. Aí tem um banheiro aqui. Por quê? Porque há uma descarga emocional. E a mente, ela se liga diretamente no seu intestino. E aí você começa e fica naquele estado. Então, queridos, calma. Vamos agir com sabedoria. Vamos orar. É por isso que a Bíblia diz: orar sem cessar. Sem cessar. Está andando na rua, ora. Vai caminhando, vai orando. Vou andar de bicicleta. Eu, semana passada, consegui fazer 80 quilômetros. Um recorde meu, pessoal. Eu já tinha feito 62. Aí fiz 80. O que eu faço enquanto eu estou pedalando? Eu vou orando, gente. Eu vou falando com Deus. Eu vou me alegrando no Senhor. Eu não fico ali encasquetando a quantidade de estrada que eu ainda tenho que vencer, não. Eu entro em comunhão com o meu Deus, com o nosso Deus, e vou conversando, vou falando. A última pedalada deu quase 4 horas. Deu 4 horas. Mas o que eu quero dizer é isso, queridos. Nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui, nessa terra, que é um tempo muito curto. Para quê? Para nós termos mais comunhão com Deus. Para nós melhorarmos a nós mesmos. Isso é autoconhecimento. Olha,
o autoconhecimento vai deixar você a pé. Agora, se você colocar a sua vida diante do Senhor, primeira coisa que o Senhor vai fazer, vai botar um espelho celestial na tua frente. Olha aqui, ó, como é que você está, o teu real estado. Senhor, mas eu estou assim. Mas eu vou te ajudar a melhorar. O Senhor diz para nós. Por quê? O Senhor está muito interessado no aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, a igreja do Senhor, os cristãos. Então nós não estamos vivendo aqui em vão. Nós podemos ser, sim, pessoas melhores. As irmãs podem ser esposas melhores, melhores mães, melhores avós. Os irmãos, os varões, melhores maridos, melhores trabalhadores, melhores pais. Todos nós podemos ser melhores filhos, aqueles que ainda têm o seu papai e a sua mamãe. Então, queridos, não podemos parar. E por isso o tema da nossa mensagem: chega de sujeira, é hora de se lavar. E olha o que Jesus fala em João 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela não faz lavagem cerebral, ela não trabalha o homem na parte exterior, não, mas no âmago, lá na parte mais interna, mais íntima. A palavra de Deus nos limpa de dentro para fora. E quanto menos a gente conhecer sobre a Bíblia, mais a gente vai errar. E nós temos que aprender uma coisa, queridos: a andar com Deus, a caminhar com Deus. Isso é muito importante. As profecias são importantes, as revelações. Nós, como igreja, compartilhando esses dons espirituais, isso tudo é muito importante. Agora, mais importante do que dons é a sua intimidade com Deus. Por quê? Porque você pode viver, sim, o seu dia a dia. Hein, Senhor? O que o Senhor está me falando? É mesmo? Puxa vida! E o Senhor nos mostra em sonhos. Quantos aqui já tiveram sonhos? E Deus falando ao seu coração. Às vezes visões. Deus dá visões para nós mesmos. Quantos aqui já tiveram visões de coisas que você estava orando, estava colocando diante de Deus, e a resposta vem? Essa intimidade, queridos, faz com que a nossa fé ela seja fortalecida. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só agrada a Deus quando a nossa fé ela passa a ser uma fé viva. Olha a nossa escola bíblica dominical, hoje pela manhã. Quanta experiência dos irmãos, a fé viva, vivificada na experiência de cada irmão. Ah, mas teve a revista, teve o texto bíblico, teve, mas teve essa coisa da experiência. Cada irmão tendo a oportunidade de falar, de se expressar, de compartilhar coisas lindas, maravilhosas que Deus está fazendo na vida da igreja. Irmãos, olha quanta coisa Deus já tem feito aqui. Vocês pararam para prestar atenção no início do culto? Olha quantos testemunhos. Deus não é surdo, mas por que essas coisas estão acontecendo? Ninguém é melhor do que ninguém, mas vocês estão abrindo o coração de vocês para Deus, para ter intimidade com o Senhor. Vocês estão buscando a santidade de Deus para a vida de vocês. Deus se alegra com isso. E as respostas de Deus, elas ficam mais claras. Isso fortalece muito mais a nossa caminhada. A nossa caminhada nesse mundo é difícil, muito difícil. Mas como eu sempre digo, um com Deus é sempre maioria.
Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Dessa forma, irmãos, o aprender as Escrituras, colocar em prática a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia, é dessa forma, somente pelo ensino sistemático da Bíblia, é que as pessoas na igreja terão o seu caráter aprimorado, transformado, aperfeiçoado. Por isso, é o tema da nossa mensagem. Chega de sujeira, chega de hipocrisia, chega de... que às vezes a gente, irmãos, a gente quer enganar a gente mesmo. Não, se renda aos pés de Jesus, bota a boca no pó enquanto há esperança. Vai para os pés de Jesus mesmo lá na sua casa, vai ali, se desmancha em lágrimas, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mexer no seu coração. Ele vai revolver, Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. E é como diz aquele louvor antigo: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E assim nós devemos orar. E creia que a partir de hoje, Deus, Ele está fazendo uma obra muito grande na sua vida. Não desista. Não desista. Continue, persevere. Deus ama você. Você é uma pessoa de extrema importância. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha quantas meninas dos olhos aqui de Deus. E a menina do olho, irmão, quando vem um vento, um cisco, né, ou um bicho voando, o que a gente faz? A gente já dá logo um tapa, passa a mão. Por quê? Porque o olho, ele tem que estar enxergando, ele tem que estar ali. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Deus se preocupa com você. Deus não deixa pousar nenhum bicho, nada em você. Amém. Então, persevere. Vamos deixar essa sujeira, vamos deixar o pecado e vamos nos lavar cada vez mais e mais pela palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Feche seus olhos.